Imagina, vai, teu noivo é lindo assim. Oh, que música! Teu noivo, o esperado, Jeová, a minha casa, pode morar aqui, e pode morar aqui. Mais palmas para Jesus, mais palmas, mais palmas. Yeah. Mais Hallelujah. palmas, mais palmas. Aleluia. Senhor, muito obrigado por esta noite. Lord, thank you so much for this evening. Obrigado por estar no nosso meio, Pai. Thank you for being in our midst, Father. Maranata. Maranatha. Vem, Senhor Jesus. Come, Lord Jesus. 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 Aleluia. Hallelujah. Obrigado, Pai. Thank you, Father. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Te louvamos. We worship you. Te adoramos, ó Pai. We adore you, Na Father. excelência do seu poder. In the excellence of your power. No nome de Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Aleluia. Amen. Muito obrigado. Muito obrigado, grupo de louvor e adoração. Thank you so much, A worship team. igreja pode tomar o vosso assento. Church, you can go ahead and take your seats. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Não consigo vos ouvir. I cannot hear you. Acho que nós estamos naquele ambiente de que Jesus foi crucificado ontem e hoje ainda ele continua no sepulcro e nós estamos tristes. Acho que esse é o ambiente que nós temos. So I believe that we're in this atmosphere where Jesus was crucified, he's still in the grave, and we are saddened by the fact that he's still in the grave. Eu vim te dizer nesta noite de que Jesus já não está mais no sepulcro, ele ressuscitou, ele está sentado à destra do Pai. But I came tonight to tell you that Jesus is no longer in the grave. He has been resurrected and is seated at the right-hand side of the Father. Jesus Amen. já não está mais no sepulcro. Jesus is no longer in the grave. Ele já ressuscitou há muito He tempo. has risen Ele está sentado à destra do Pai. and is seated at the right-hand side of Ele the Father. intercede por você, ele intercede por mim. He's interceding for you, he's interceding for me. Então não é motivo de entristecermos, pelo contrário, motivo de celebrarmos a vida em Cristo Jesus. So this should be motive enough for us to celebrate the life of Jesus and not be saddened by it. É como tivéssemos a assistir um jogo de futebol entre Benfica e Porto. Para aqueles que são fãs do Benfica, para aqueles que são fãs do Porto, a Benfica perdeu há dias 5-0. So it's like watching a football match between Benfica and FC Porto. Last week, Pastor, is it last week? Algumas semanas atrás. So a few weeks back, Benfica lost 5-0 to Porto. Aleluia! Amen. E depois você no dia seguinte, você soube que Benfica perdeu 5-0, não é assim com o Porto. No dia seguinte você encontra um tempo e senta em frente à televisão e faz o replay, assiste em repetição aquele jogo. So it's like you get to know the next day that Benfica lost 5-0, and then on this particular day you sit on your TV and you play replay. Sabem que não importa quão perigoso o jogador de Benfica está próximo da baliza, você pode pegar a sua cabeça, ele não vai marcar, porque o jogo já foi feito há muito tempo. So it doesn't matter how good these Benfica players might be. They might be close to scoring, but the truth of the matter is they're not going to score because the game has already been played. Até você, não vai marcar, olha, já passou, já perdeu. So you might even go like almost
grabbing the TV set, hoping that they score, but they're not going to score because the game has already been won. Aleluia. Amen. Não importa se você não vai comer carne hoje, porque é Páscoa, sabe por quê? Já aconteceu há muito tempo. So it doesn't matter if you're not going to eat meat. You know what? It's because it's Easter. You know what? It doesn't matter because it's already done. Não importa, eu não vou comer este pão, hoje não vamos comer pão, porque é Páscoa. Olha, já aconteceu há muito tempo. You say, you know what? We're not going to eat bread today. It doesn't matter. It's already done. Long time ago. Aleluia. Amen. Nós já temos a vitória há muito tempo em Cristo Jesus. We have the victory from a long time ago in Christ Jesus. Amen. Então, não há razão de nós estarmos tristes, porque nós estamos no momento de Páscoa, levamos aquele sentimento de tristeza. Olha, estamos a fazer o replay, estamos a simplesmente assistir em repetição. Jesus venceu há muito tempo. Amen. Hallelujah. So there's no need for us to be sad in this time of Easter because it's like doing a replay. The truth of the matter is Jesus has risen from the dead and we are already sitting in victory through him. Amen. Aleluia. Amen. Nesta noite eu quero falar convosco sobre o tema que tem a ver com Jesus fala pelo caminho. So tonight I want to share with you a theme titled Jesus Speaks Along the Way. Jesus fala pelo caminho. Jesus speaks along the way. Aleluia. Amen. Jesus fala pelo caminho. Jesus speaks along the way. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. So quickly open your Bibles with me to the book of Luke, Luke chapter 24. Vamos começar do versículo 13. So we'll start from verse 13. Aleluia. Amen. No versículo 13 diz o seguinte: diz que nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios. 14. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. 15. E quando assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. 17. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Ou por outra, que palavras são essas que vocês conversam caminhando? Eles então pararam tristes. Ok? Eles pararam tristes. 18. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? 19. Ao que lhes respondeu ou perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E, além de tudo, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. 22. Verdade é, também algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinha tido uma visão de anjos que dizia estar ele vivo. 24. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a ele, porém não o viram. Amen. So Luke chapter 24 from verses 13 reads, and behold, on that very day, two of them were going to a village named Emmaus, which was 60 stadia from Jerusalem. And they were walking with each other. They were talking with each other about all the things which had taken place. While they were talking and discussing, Jesus himself approached and began traveling with them.
but their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, "What are these words that you're exchanging with one another as you're walking?" And they came to a stop, looking sad. One of them, named Cleopas, answered and said to him, "Are you possibly the only one living near Jerusalem who does not know about the things that happened here in these days?" And he said to them, "What sort of things?" And they said to him, "Those about Jesus the Nazarene, who proved to be a prophet, mighty indeed and in word in the sight of God and all the people, and how the chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death and crucified him. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, it is now the third day since these things happened. But also some women among us left us bewildered when they were at the tomb early the morning, and did not find his body. They came saying that they had also seen a vision of angels who said that he was alive. And so some of those who were with us went to the tomb and found it just exactly as the women also had said, but him they did not see." Aleluia. Amen. A Bíblia fala destes dois homens que estavam a sair de Jerusalém a caminho de Emaús. So the Bible speaks of these two people that were coming from Jerusalem, headed towards Emmaus. Mas antes, deixa que eu diga que a maior notícia da humanidade veio de túmulo vazio. So allow me to say that the greatest news for humankind comes from an empty tomb. A maior notícia que a humanidade já ouviu não veio de palácio presidencial, não veio de palácio de rei, mas sim veio de túmulo vazio. So the greatest news that mankind have ever had did not come from a palace or from an empire state, but it came from an empty tomb. E este túmulo vazio, And this empty tomb, até hoje está a coar, até hoje ecoa nos nossos ouvidos, até hoje ecoa nas nossas comunidades. until today, it still echoes in our hearts, it still echoes in our ears. É por isso que a Bíblia diz que depois da morte de Jesus Cristo, And this is why the Bible says, after the death of Jesus Christ, em Jerusalém houve aquela comoção, aquela emoção toda, aquela tristeza toda. in Jerusalem there was that commotion and sadness in that city. Mas as pessoas que estavam em Jerusalém, But the os discípulos de Jesus, haviam se esquecido de que Jesus havia feito uma promessa. But the disciples of Jesus who were in Jerusalem had forgotten that Jesus had made them a promise. Jesus já havia dito várias vezes que dia ele havia de morrer. Jesus had told them various times that one day he was going to be killed. Jesus já havia dito que dia ele havia de ressuscitar. A morte não havia de o reter. And he also had told them that he was going to resurrect and death was not the end. E isto como prova, mais de 500 pessoas viram Jesus depois da sua ressurreição. And as evidence, more than 500 people saw Jesus alive after his resurrection. Mas o que intriga, o que questionavam, não é tudo isto, mas são os discípulos, são aqueles que ouviram que Jesus falou essas coisas, mas quando isso sucedeu, se esqueceram-se. But what intrigues me, it's not all of these facts, but it's the fact that the disciples who had Jesus saying to them that I'll resurrect did not believe. They forgot what he had said. A Bíblia diz que depois de isto ter acontecido, The Bible says that after all these things had taken place, significando a morte de Jesus, meaning the death of Christ, significando o sepultamento de Jesus, meaning that the burial of Jesus Christ, dois dos discípulos de Jesus, two of Jesus' disciples, dois homens, two men, decidiram voltar para Emaús. they decided to go back to Emmaus. Provavelmente Emaús é o lugar onde eles vinham. Probably this was a place that they were coming from. Decidiram sair de Jerusalém. They decided to move out of Jerusalem. Decidiram sair da cidade onde Jesus estava. They decided to leave the city that Jesus was in. Decidiram esquecer-se que Jesus já havia dito que, olha, não saiam de Jerusalém até que sejam revestidos pelo poder do Espírito They Santo. forgot that Jesus had commanded them not to leave Jerusalem until they were dressed with the power that comes from the Holy Spirit. Aleluia. Lembra-se que Jesus disse que, olha,
não saia, disse para os discípulos, não devem sair de Jerusalém até que sejam revestidos pelo Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo. Remember, Jesus said to his disciples, do not leave Jerusalem until you are empowered or dressed by the power of the Holy Spirit. Mas esses dois But these two homens, these two men, não sei por que carga de água, não sei por que desespero, não sei por que desânimo, eles decidiram sair de we do Jerusalém. not know why they got demotivated or disencouraged. They left Jerusalem. Sabe que na vida há coisas que a gente não consegue explicar. See, in life, there are many things that we might not be able to explain. Mas simplesmente o que sabemos é que eu abandonei a igreja. But we simply say, you know what, I abandoned the church. Simplesmente o que eu consigo dizer é que, olha, já não oro mais nestes dias. And you simply say, you know, these days I don't pray anymore. Simplesmente, olha, já não consigo ler a palavra de Deus. I simply cannot read the word of God. Simplesmente, olha, eu não consigo mais ir ao meu grupo celular. Simply, I cannot even join my own my cell group. Você está a caminho de Emaús. You are on the way to Emmaus. Aleluia. Amen. Quando você descobre que já não consegue mais ler a palavra de Deus, você não está em Jerusalém, está a sair de Jerusalém. Há algum caminho que você está a tomar, para algum lugar você está a tomar. So when you discover that you can no longer read your Bible, you are no longer in Jerusalem, it means that you have taken another route elsewhere. Quando você já não tem mais ânimo, já não tem mais força de orar, você já está a sair de Jerusalém, está a tomar alguma outra direção. When you do not have the strength, the desire to pray, that means you have left Jerusalem, headed somewhere else. E a Bíblia diz que estes dois homens, quando eles estavam a sair de Jerusalém, a caminho de Emaús, eles não estavam calados, eles não estavam no silêncio, eles estavam a conversar um com o outro. And the Bible tells us that as these men were journeying towards Emmaus, they were not silent. They were talking, they were having a conversation A between Bíblia one diz another. que eles estavam a conversar um com o outro. The Bible tells us that they were exchanging words with one another. Eles estavam a conversar sobre aquilo que havia acontecido em Jerusalém. And they were having a conversation surrounding what had occurred in Jerusalem. Sabe, na nossa vida, há conversa que nós travamos com pessoas e há conversa até que nós travamos conosco mesmo. See, in life, there are conversations that we have with others, and then there are conversations that take place with ourselves. Não sei se sou eu sozinho, mas a verdade é que eu já vi pessoas andarem sozinhas e a falarem. Você olha para ele, diz que olha para o lado, olha para aquele, vem para os ouvidos, não tem o escutador, não está a falar ao telefone, mas ele está a falar. Há uma conversa que ele está a levar com ele mesmo. I'm not sure if I'm the only one who has seen this, where someone is talking, but there's no one besides them. They're not on a phone call. There's no one around them. There's nothing that can say that they're with someone, but they're talking by themselves. No outro momento você vê alguém, são duas pessoas que estão a conversar. Ei, esta vida, você sabe, esta vida está muito mal. Ei, pá, é crise financeira. Ei, olha lá, é a educação dos filhos. Ei, esses dias, olha, as famílias estão se a separar, são os divórcios, estão a conversar, estão a andar a caminho. And at some point you see two people having a conversation. Life is tough. The financial crisis is killing us. People are getting divorced. I don't know how I'm going to educate my children. These two are having a conversation. Mas a Bíblia diz que estes dois estavam a sair de Jerusalém a caminho de Emaús. The Bible says that these two were leaving Jerusalem, headed towards Emmaus. Sabe, Emaús era lugar chamado de fonte de águas doces, de fonte de águas deliciosas. So Emmaus was called the place of sweet waters, of delicious water. Era lugar precioso, era lugar bom de habitar. It was a pleasant place to live. Provavelmente eles estavam a voltar para Jerusalém porque é lugar histórico, para Emaús, porque é lugar histórico para eles. Dizia muito sobre o passado deles. So maybe they were going back to Emmaus because it carried great history for them, and they were going back to that history. Sabem que o nosso passado pode nos prender muito em relação às bênçãos que Deus tem para nós? You know that our past can block us from receiving the blessing that God has in store for us. As vitórias de ontem podem nos prender para nós alcançarmos a vitória de hoje e para amanhã. So yesterday's victories can stop us from gaining today's victories. Esses estavam a voltar para Emaús. These were going back to Emmaus. Emaús era bom lugar, mas olha, Jesus não estava em Emaús. Jesus tinha sido sepultado em Jerusalém. A promessa era em Jerusalém, não em Emaús. So these people were headed towards Emmaus, and Jesus was not there, but he was in Jerusalem. Sabe, Deus fala antes de você sair. See, God speaks before you leave. Deus também fala pelo caminho. And God also speaks along the way.
Deus também fala quando você chega no destino. God also speaks when you arrive at the destination. Depende da sua sensibilidade. It depends on your sensibility. Depende do seu ouvido apurado. It depends on how you hear him. Alguns dizem que Deus já não fala mais comigo. Many of us are saying God does not speak to us anymore. Deus nunca parou de falar consigo. God has never stopped speaking to you. Você que parou de prestar atenção a Deus. You're the one who stopped paying attention to God. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Jesus já não está mais no sepulcro. Jesus is no longer in the grave. Jesus ressuscitou. He is resurrected. Jesus está sentado à destra do Pai. He's seated at the right-hand side of the Jesus Father. está a interceder por você. Jesus is interceding for you. Jesus está a interceder por mim. He's interceding for me. Jesus ouve as minhas orações. Jesus hears my prayers. Jesus ouve meu choro. He hears my cry. Jesus ouve meu clamor. He hears my desperation. Depende do lugar em que você está. It depends on where you are. Aleluia. Amen. Eles estavam a caminho a Emaús. And they were journeying towards Emmaus. Estavam a conversar. And they were having a conversation. Sabe, quando você está a conversar na presença do Espírito Santo, Deus fala consigo. See, when you're having a conversation within the presence of the Holy Spirit, God speaks to you. Deus fala consigo. God speaks to you. Quantas vezes How many times que você permitiu o Espírito Santo falar consigo a seu caminho, na sua crise, nos seus problemas, na sua doença? Quantas vezes você permitiu Deus falar? How many times have you allowed the Holy Spirit to speak in your situation, in your crisis, in your sickness, or in whatever problem that you're facing? A Bíblia diz que esses homens estavam desesperados, estavam tristes. The Bible says that these men were desperate, they were sad. Sabe, nós ficamos desesperados, ficamos tristes por várias razões. See, we become hopeless and sad for many reasons. Alguns estão tristes porque o casamento já acabou. Some are sad because their marriage has ended. Alguns estão tristes porque não têm emprego. Some are sad because they are unemployed. Alguns estão tristes porque estão doentes. Some are sad because they are sick. Alguns estão tristes porque a esperança esgotou. Some are sick because their hope has been has gone. Mas neste caminho que você está a andar, But along this way that you're walking, permita que você ouça a voz de Deus nessa circunstância. allow yourself to hear the voice of God. A Bíblia diz que esses homens estavam tão tristes que quando Jesus apareceu a ter que, o que é que vocês estavam a falar? Eles disseram assim: será que você é novo aqui? Você não sabe o que está acontecendo? E a Bíblia diz que os olhos deles ficaram cegos. Às vezes nós ficamos cegos, não conseguimos ver a obra do Espírito Santo. Amen. And the Bible here tells us that as these men were on their journey, Jesus appeared and they asked them, "What is it that you're talking about?" And they answered, "Are you the only man that does not know what's going on?" Ficamos cegos, não conseguimos reconhecer a Jesus por causa da nossa ira, por causa da nossa zanga. And we become blinded to the point that we cannot see Jesus because of our pain, our hatred, and our anger. Aleluia. Amen. Você já imaginou na situação em que você está? Você não quer ler a Bíblia, você não quer orar. Como é que as coisas vão mudar? Porque Deus tem que intervir ali. So imagine you in your situation, you don't want to pray, you don't want to read your Bible. How is God going to intervene in your situation? Como? How? Como? How? A resposta está em Deus. The answer is in God. Até que você permita que Jesus apareça e fale alguma coisa para mudar a sua situação. Until you allow Jesus to appear and allow him to speak a thing to change your situation. Esses homens aqui estiveram com Jesus 3 anos e meio. These men were with Jesus for 3.5 years. Eles ouviram todas as promessas que Jesus fez. They had all the promises that Jesus made. Mas em menos de 72 horas, eles esqueceram tudo. But in less than 72 hours, they forgot everything. Às vezes a nossa vida é assim. And sometimes our lives are just like that. Nós conseguimos ver de onde nós saímos, até aqui foi Deus. Mas por uma pequena circunstância, por uma pequena falta, esquecemos tudo o que Deus fez. We can see from where we are coming from and where we are, this was really God doing his work. But because of a small situation, of a small incident, we are already dismayed. Olha, esses homens disseram, mas você é o único que é novo aqui em Jerusalém. Você não sabe o que está acontecendo. Sabe, isso é sinal de desespero, descrença, não acreditar. See, these men were saying, "Jesus, are you the only man that does not know what's going on?" And this is a sign of discouragement, of lack of hope. There's hopelessness. Eles esqueceram que Jesus havia dito, olha, eu no terceiro dia he de ressuscitar.
ressuscitar. They had forgotten that Jesus had said, on the third day I'll resurrect. E eles ainda na conversa dizem, olha, as mulheres foram para o sepulcro, não encontraram nada. Esqueceram que Jesus disse que ele havia de ressuscitar. And they even said in their conversation, you know what? Some of our ladies went to the tomb, they didn't see him, and they had forgotten that Jesus himself had said that I'll resurrect. Eles queriam ouvir dizer que, olha, encontraram no túmulo o corpo dele. Seria, olha, se encontrasse o corpo de Jesus no túmulo, nós não teríamos história hoje para contar. Amen. So they were waiting to hear that, no, we found his body in the grave. But if they had found the body in the grave, we would have no story to tell today. Se o corpo de Jesus estivesse lá naquele dia, aquelas mulheres foram para lá, hoje não seríamos cristãos, hoje não teríamos história para contar, seríamos seguidores de Maomé. So if the ladies had found Jesus' body in the tomb, we would have no story, we would have nothing to follow. Porque o corpo de Maomé está lá inerte, está lá enterrado, os outros deles estão lá até hoje. Mas Jesus ressuscitou. Amen. Because the body of Muhammad is still there in his grave, but Jesus resurrected. Aleluia. Amen. Deixa que Jesus fale consigo nesta caminhada. Allow Jesus to speak to you in your journey, Nesta caminhada da vida. in your journey of life, Nesta caminhada dos seus problemas. as you journey through your problems, Nesta caminhada das suas crises. as you voyage through Deixa que the Jesus crisis. fale consigo. Allow Jesus to speak to you. Seja sensível à voz dele. Be sensitive to his voice. Abra os seus olhos espirituais para ver. Open your spiritual eyes to see. Aleluia. Amen. Não seja como esses homens que somente quando chegaram em Emaús, no partir do pão, é que os olhos deles se abriram e viram, afinal de contas, o homem que estava andando conosco numa distância de mais ou menos 30 quilômetros era Jesus. So do not become like these men when they only realized that they were with Jesus, when they were breaking bread, and they realized, afinal, desculpa. So it was all this time along, Jesus was with us in these 30 kilometers that we walked. E sabe o que depois acontece? And do you know what happened? Nem dormiram. They didn't even sleep. Tiveram que voltar de novo para They Jerusalém. had to go back to Jerusalem. Às vezes a nossa vida é assim. And sometimes our lives are just like that. Uma vida repetitiva. Vamos andar com Jesus, chegar um momento que estamos decepcionados, abandonamos. Vamos fazer o que nós queremos. Depois alguém diz, não, volta para a igreja, porque nós voltamos. A vida não é assim, porque Cristo está a voltar em breve. Amen. So sometimes our lives are like that. We walk with Jesus for a while, we get discouraged, we continue that repetitive situation, but life is not like that because Jesus is soon returning. Jesus está a voltar. Jesus is coming back. Por isso que eu disse, não se entretenha quando chega o momento de Páscoa, comece. Isso é replay, é repetição. A coisa verdadeira já aconteceu. So that's why I was saying, do not be saddened when we come to a time of Easter like this. It's simply replay. The real thing has already happened. Se você decide não comer carne na sexta-feira, seja uma questão de pura consciência e santidade a Deus. Não por tradição, não por hábito, não por costume, porque não vai te fazer entrar no céu. So if you decide not to eat meat on Friday, let it be something that coming from a pure conscience and not from tradition or customs, because this will not, this doesn't mean you enter heaven or not. Aleluia. Amen. Porque nós estamos a carregar tradições dos homens e não aquilo que é mandamento de Deus. Because we are taking with us the tradition of man and not the commandments of God. Porque a Páscoa significa libertação, a Páscoa significa vitória, a Páscoa significa passar por cima. Because Easter signifies victory, it signifies passing over. Yeah. Passar por cima. We are passing Isso que é over. Páscoa. This is what Easter is. Páscoa não é comer carne ou não comer carne, porque Jesus já fez isso. Easter is not about eating bread or meat, because Jesus has already done this. Ande próximo de Jesus. Walk closely to God. Seja sensível à voz dele. Be sensitive to his voice. A Bíblia diz que esses homens pareciam cegos, não conseguiam enxergar, não conseguiam ver. See, the Bible says that these men were blinded, they could not see. Nós precisamos de continuar a ver espiritualmente. We need to continue to see spiritually. E o tempo é este, amados irmãos. And this is the time, beloved Não brothers podemos and ser sisters. deixados levados com todo tipo de vento para o esquerdo, para o direito, como se não soubéssemos a verdade. Nós conhecemos a verdade. We cannot allow ourselves to be bitten by all kinds of winds from left to right as if we do not know the truth. We know the truth. Jesus é a verdade. Jesus is the truth. A verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, não o pão, não a carne. Easter is Jesus, not the bread, not the meat. Aleluia. Amen. Jesus já ressuscitou, amados irmãos. Jesus has risen.
Ele já ressuscitou. He's already risen. Ele já ressuscitou. He has already risen. Ele ressuscitou em vitória. He resurrected in victory. Ele venceu a morte. He conquered death. Ele venceu a morte. He has conquered A death. morte não teve poder sobre ele. Death has no power over him. Se nós crermos, If we want, não teremos, a morte não terá poder sobre nós. if we want the same, death will not have power Por isso over us. fala-se da vida eterna. Because we have eternal life. A vida eterna só podemos a ter em Cristo Jesus. And eternal life, we can only have it in Christ Jesus. Não há vida eterna fora de Cristo There's Jesus. no eternal life outside Jesus. Ele venceu a morte. He has conquered death. Venceu a morte. He has conquered death. Não só. Not only that, Ele subiu ao céu. he ascended to the heavens. Não só. Not only Ele that, está sentado à destra do Pai. he is seated at the right-hand side of the Father. Não só. Not only that, Ele intercede por você. he's interceding for Ele you. intercede por mim. He's interceding for me. Sabem para quê? Do you know why? Para que nós não perquemos. This to allow us not to get lost. Para não nos perdermos. Not for us to get lost. Porque a vontade de Deus é de que nenhum de nós se perca. Nenhum de nós Because perca-se. God desires that none of us get lost. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Que linda história desses dois homens que iam a Emaús. What a beautiful story of these two men that were going to Emmaus. Pelo menos eles tiveram momento de voltarem para Jerusalém. At least they had the opportunity to return back to A Jerusalem. minha oração nesta noite My prayer this é que se evening você estava a sair de Jerusalém, is that if you were leaving se Jerusalem, você estava a sair da presença de Deus, if you were leaving the presence of God, seja o momento para você voltar para a presença de Deus. allow this to be the time that you return to the presence of Volte God. para a presença de Deus. Return to His presence. Recobre a presença de Deus. Come back to His presence. Busque novamente a presença de Deus. Seek His presence once more. Aleluia. Amen. Porque histórias não vão nos levar à salvação. Because stories will not take us to history, to salvation. Eu ouvia a voz de Deus, ouvia. I used to hear the voice of God. Eu fazia sinais e maravilha, fazia. I used to do signs and wonders. Eu quando orasse para alguém ficava naquela altura, quando eu orasse. So back in those days when I prayed, Até eu ouvia Deus falar comigo de uma forma audível, sentado, ouvia. O que aconteceu? and I could hear God's audible voice. But what has happened? O que aconteceu? What has happened? Volta para Jerusalém. Come back to Jerusalem. Não Jerusalém físico. Not the physical Volte Jerusalem. para a presença de Deus. Come back to the presence of God. Volte para a presença de Deus. Come back to the presence of God. Deixe que Deus fale consigo pelo caminho. Allow God to speak to you along the way. Neste caminho que você está a passar de dificuldade, deixe que Ele fale consigo. As you go through your difficulties, allow Him to speak to you. Deixe que Ele fale consigo. Allow Him to speak to you. Deixe que Ele fale consigo. Allow Him to Eu não speak to sei you. o que você está a passar agora, I do not know what you're going through right now. mas o meu pedido é que deixe que Deus fale consigo nesta circunstância que você está a passar But agora. all I ask is allow God to speak to you in this circumstance that you're going Deixe que through. Ele fale consigo. Allow Him to speak to you. Ele quer falar consigo. He wants to speak to Eu you. disse que Deus nunca deixou de falar consigo. As I said, that God has never stopped speaking to you. Você que deixou de ouvir a Ele. It's you who stopped paying Ele não deixou attention. de falar consigo. He has never stopped speaking. Nunca deixou de tocar vidas. He's never stopped touching lives. Você que recusa ser tocado. You are the one refusing to be touched by God. Hoje, Today, nesta noite, tonight, deixe que Ele volte a tocar assim allow novamente. Him to come and touch you. Deixe que Ele volte a falar consigo mais uma vez. Allow Him to come and speak to you once Aí again. nessa circunstância, In your e circumstance. você pode estar a dizer assim, irmão, você não sabe o que estou a passar. And you might be saying, you know what, you do not know what I'm going through. O que eu estou a passar é tão difícil. What I'm going through is so difficult. Mas o que eu sei é que a Bíblia diz que para Deus não há coisas impossíveis. But what I know is the Bible says that for God nothing is impossible. Aliás, Deus é especialista em impossibilidades. But God, we know that God is a specialist in impossible A área situations. de Deus é de impossibilidade. Aí onde você diz que eu já tentei, eu já fiz, eu fui para lá, eu fui para colar, não foi possível, traga isso a Deus. So we know that God specializes in impossible situation where you say, I've done everything that I could possibly do in my power. Give it to Him. Por isso que ele diz que aquilo que é impossível com os homens, comigo é possível. That's why He said, that which is impossible with men, with me it is possible. E você não está aqui nesta noite por acaso. And you're not here by chance.
Não está aqui por acidente. You're not here by accident. Você está aqui por convicção. You're here because of conviction. Porque você sabe que Deus está aqui. Because you know God is here. Você sabe que Deus habita aqui. You know that God inhabits here. Permita que Ele fale consigo. Allow Him to speak to you. Permita que Ele volte a tocar. Allow Him to touch you. Permita. Allow Him, allow Him, allow Him. Permita Ele. Allow Him. Simplesmente abra o seu coração. Simply open up your heart. Abra o seu coração. Open up your heart. Não importa o que você esteja a passar. It doesn't matter what you're going through. Abra o seu coração. Open up your heart. Se é doença, você pode sair daqui curado nesta noite agora. If it's sickness, you can be healed tonight. Permita que ele entre em si. Allow Him to enter in. Permita que Ele volte a tocar em si. Allow Him to touch you once again. Permita. Allow Him, allow Him, allow Him. Permita. Allow Him. Aleluia. Amen. Aleluia. Vamos levantar. Let us stand. Levantar. Eu dizia que a grande notícia veio de sepulcro vazio. As I say that the greatest news comes from an empty tomb. Sepulcro vazio. An empty tomb. Esse sepulcro foi o sepulcro de Jesus. And this tomb was of Jesus. E Jesus não está morto. And Jesus is not dead. Jesus vive. He is alive. E se Ele vive, And if He is alive, Ele pode muito. Ele pode muito. He can as well, Ele pode fazer muito. He can do more. Aleluia. Amen. Se você está aqui nesta noite And if you're here tonight e você diz, olha, eu ouvi a palavra do Senhor. and you said, I've heard the word of the Lord, E eu ainda não aceitei a Jesus and I've not yet accepted Jesus como meu Senhor e meu Salvador. as my Savior and Lord, E eu quero aceitar a Ele. I want to accept Him. Simplesmente levante a sua mão onde você estiver. Simply raise your hand wherever you are. Se você quer aceitar a Jesus. If you want to accept Jesus, Consigo ver algumas mãos aqui? I can see some hands here. Haverá mais alguém?